Senhor presidente, antes de iniciar os meus trabalhos aqui, a minha fala, eu gostaria de informar o vereador Deco e também a toda a população que não tomar vacina não é crime. Não dar vacina em um filho pequeno pode ser considerado negligência do pai e da mãe. E fraudar um certificado de vacina para entrar em um outro país que exige vacinação, isso sim é crime. Então, acho que não dá para o vereador falar que não tem político de estimação, né? Está bem claro que a gente passa pano para quem a gente quer. Dito isso, eu gostaria de falar sobre... também quero comentar sobre a cassação do prefeito e do vice aqui de Brusque. Foram 5 votos favoráveis à cassação, contra 2. E eu tenho ouvido, tenho observado as falas a respeito de injustiça. O que aconteceu foi uma injustiça, mas a gente precisa pontuar que isso não foi uma injustiça. Ninguém de forma injusta, Não dá para a gente falar de forma injusta. Por quê? Porque a decisão jurídica se baseou no entendimento de abuso de poder econômico, que considera um crime eleitoral extremamente grave e, mais do que isso, considera-se um crime contra a democracia. Ou seja, mas o que é esse abuso de poder econômico, Marlina? O que a gente pode considerar como abuso de poder econômico? Luciano Hang, dono das lojas Havan, fez uso de toda a sua estrutura de poder para influenciar outras candidaturas, para influenciar o voto das pessoas, fazendo uso, inclusive, de funcionários para pedir voto. Agora, eu quero me perguntar, se eu trabalho numa empresa e o dono da empresa, que é o Luciano Hang, chega para mim e pede para mim fazer um vídeo, você acha que eu vou ter coragem de dizer para ele, com o meu emprego na risca, que eu não vou fazer o vídeo? Isso é exercício do poder. Isso é poder de influência. As diversas lives que o empresário fez, apresentando o prefeito cassado, as diversas lives com a sua camiseta da loja Havan, demonstrando que ligando a marca intrinsecamente à pessoa. Isso demonstra a utilização do poder econômico. As distribuições de fake news. Como assim? Ele fez fake news? Fez. Quando ele subiu em cima daquele caminhão, especialmente um dia antes da eleição, gritando aos 4 ventos que a população brusquense, que Brusque iria se tornar em uma Venezuela. Se Paulo Essel, por exemplo, ganhasse, isso não é uma verdade, isso é uma mentira. Isso é uma fake news. Concedo a parte, vereadora. Obrigado, vereadora, mas eu acho que pau que bate em Chico também bate em Francisco. Se for para ir por essa lógica que a senhora está falando aqui, nessa decisão que, no meu ponto de vista, foi totalmente injusta, a campanha do presidente Lula, que foi apoiada pela grande mídia e por artistas famosos, influenciadores, como Felipe Neto, como esses artistas globais, então quer dizer que então o judiciário vai ter que caçar o presidente Lula também?
E quando Paulo Essel foi prefeito, lá na primeira legislatura dele, ele foi apoiado por vários empresários grandes aqui da cidade. Então quer dizer que não valeu aquela eleição do Paulo? Eu não entendo, assim, eu queria saber da senhora, o Lula deve ser cassado ou não, então? Por ele ter tido esse apoio total como ele teve dos grandes artistas aqui do nosso Brasil. Obrigado. O senhor não entende, mas eu faço questão de lhe explicar. Não tem nenhum problema Luciano Hang, como um cidadão, como um empresário, manifestar sua opinião pessoal, gravar um vídeo com o seu celular e dizer assim: eu estou apoiando este candidato, porque como cidadão, ele e qualquer empresário tem o direito, assim como eu, assim como qualquer pessoa que está aqui, de manifestar a sua opinião. O que ele fez foi usar o seu poder econômico, botando o seu maquinário econômico a serviço do prefeito cassado Ari Vec de Brusque. Nesse sentido, provas estão que o Tribunal Superior Eleitoral entendeu e cassou o mandato do prefeito e do vice de Brusque. Essa é a prova. E nesse sentido, o que se caracteriza? O que aconteceu nas eleições municipais do ano de 2020? Aconteceu aquilo que a gente chama de voto de cabresto. A população não teve a possibilidade de fazer a sua escolha. Quando eu tenho uma empresa e o meu chefe diz, chama todo mundo e dizem quem eu tenho que votar, fazendo ameaças, eu não tenho a possibilidade de fazer escolhas de forma tranquila. Porque está o meu emprego em risco, está o sustento da minha família em risco. Então, minha gente, quando os empresários fazem o que Luciano Hang fez, nós temos distorcida a vontade da população. E sobre injustiça, sabe o que eu gostaria de ouvir, o que é injustiça? Porque, engraçado, eu nunca ouvi essa palavra em todos esses anos que eu estou aqui. Eu nunca vi os vereadores da base, por exemplo, vir aqui dizer que injustiça são as crianças da Rua Nova Trento terem ficado sem o transporte. Injustiça são as pessoas em Brusque que precisam do SUS, porque não é todo mundo que precisa do SUS. Mas quem precisa do SUS demora até 1 ano para conseguir um exame. Injusto é uma mulher ter que ir na unidade básica de saúde e não conseguir fazer o seu preventivo porque falta material. Injusto é hoje Brusque não ter quase 1.000 vagas em creche. E isso é injustiça. Injusto é eu ver, quando eu vou para a unidade básica de saúde, profissionais sobrecarregados, que não têm pilha para colocar no oxímetro. Injusto é Brusque ter quase 15 médicos, não tem quase 15 médicos na nossa cidade nas unidades básicas de saúde. Injusto é as árvores serem cortadas, injusto é não ter fiscalização no rio Itajaí Mirim e o despejo descontrolado. Injusto, na minha opinião, é a população que sofre com a má gestão do prefeito cassado Ari Vec, vereador Jean Pirola. E nesse sentido, eu acho que o abuso de poder é muito refletido quando a população brusquense não consegue nem chegar no gabinete. Porque se o povo quiser bater na porta, não bate mais, porque agora é ex-prefeito cassado. Não consegue ser atendido, porque nem isso o prefeito de Brusque fazia de maneira decente. Então, a gente viu aqui
a justiça sendo feita e não a injustiça. Muito obrigada.